aí galera, beleza? E assim começou o Ponto Rock com o riff de Daniel na Cova dos Leões. Essa música que é do disco 2 da Legião, que também completa 30 anos este ano. Então hoje é especial para ele, o 2. Então o Ponto Rock foi atrás de algumas personalidades do rock blumenauense para dar seu depoimento e falar um pouco sobre o disco, a influência e o que isso causou de modo artístico ou até pessoal. Confere aí. Comecei a curtir Legião Urbana quando tinha ali por volta de 11, 12 anos, por conta de uma fita cassete que uma amiga da escola me deu, né? E nessa época, assim, eu não conhecia, não tinha ainda assim um conhecimento grande de rock nacional. E, porra, pirei na música da Legião. E para conseguir comprar os outros discos, na época eu estudava no Tenor Sarmento Pessoa, no centro de Manaus, e morava no bairro São Raimundo. Então, para conseguir, por exemplo, comprar os discos, eu ia e voltava a pé, justamente para guardar uma grana e começar a fazer a minha própria discografia, né? Quando eu conheci assim todo o trabalho da Legião, em especial, né, o capítulo aqui que a gente está falando é o disco 2, que eu acho que é uma verdadeira obra-prima do rock nacional. E, acima de tudo, eu acho que é um disco com muita atitude. Por quê? Porque a Legião vinha de um sucesso bom com o primeiro disco, Legião Urbana 1, e ele tem uma levada bem mais pulsante, uma coisa de punk rock, que é a banda que é a raiz realmente da Legião Urbana. E aí, de repente, quando a banda estava estourada, Será era um sucesso, Soldados também, estava todo mundo ali meio que esperando um disco que fosse naquela mesma levada, naquela mesma pegada. E a gente sabe hoje isso, eu acho que é muito comum na música brasileira, é o seguinte: você tem uma banda, essa banda faz sucesso, tem um disco de sucesso, você pega e quer repetir esse sucesso, quer fazer de novo o mesmo disco, quer ir pelo mesmo caminho. E até as bandas que estão começando observam de repente que determinada banda fez sucesso tocando assim ou assado, e vai todo mundo ali naquela mesma linha. E eu acho que isso que foi o legal da Legião Urbana. Primeiro porque o Renato chegou e disse: não, agora a gente não vai fazer esse tipo de som que a gente está fazendo. Aí ele voltou, trouxe aquela fase mais folk dele, Brasília, depois que ele sai do Aborto Elétrico, e tem essa coisa de violão, voz, Eduardo e Mônica, letras longas, uma coisa mais, uma levada mais leve, se você comparar com o primeiro disco da Legião Urbana. Eu acho que aí é um momento muito bacana da carreira, de atitude mesmo, de chegar para a gravadora e dizer: não, a gente não vai fazer um disco igual ao outro, o nosso momento é esse, o disco é esse. Chegou lá, como a gente estava comentando ainda agora, tinha essa incógnita realmente de pensar: nossa, Eduardo e Mônica, uma música longa, sem refrão, como é que isso vai pegar? Na época você tinha ali músicas mais simples. A própria Blitz tinha vendido milhões de discos com Você Não Soube Me Amar, Dois Passos do Paraíso. Tinha era uma música que eu acredito assim que era de mais fácil degustação, por assim dizer, né? E era mais radiofônica também. Então tinha essa dúvida com relação ao trabalho da Legião, se ia ter essa aceitação toda, e para surpresa geral, o disco foi um estouro. Eduardo e Mônica foi um mega sucesso. Índios também, que é uma música que não tem refrão, também foi um mega sucesso. Música Urbana, que é uma das minhas favoritas, Música Urbana 2, que é uma das minhas favoritas, que é um bluesão. Inclusive no Música para Acampamento, quando ganha metais e ganha bateria, também adoro aquela versão. Então acho que é um disco primeiro que marca uma posição, agora jornalisticamente falando, né? Marca uma posição da banda, porque a gente tem até isso no mercado brasileiro. O segundo, quando você tem uma banda que você lança e faz um sucesso muito grande, gera uma expectativa muito grande em relação ao segundo disco, porque é o disco de consolidação. Então eu acho assim que é um disco que, em termos de, serviu para consolidar, assim, para marcar território realmente, e dizer: a Legião Urbana não veio para brincar no rock brasileiro, não é uma banda modinha, como a gente costuma dizer hoje, né? Tem muita aquela coisa. Eu acho que os Titãs foram muito felizes quando fizeram a melhor banda de todos os tempos da última semana, que é uma letra que diz que
o gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. No caso da Legião, né, hoje a gente vê isso muito na música brasileira. O cara lança um disco, o sucesso do verão, mas no verão seguinte já não consegue consolidar esse sucesso e vira um lixo de cantor, assim, cai no esquecimento, cai na vala comum. E a Legião Urbana, com o seu disco 2, consegue firmar uma bandeira ali de rock brasileiro, um rock com muito conteúdo, com letras muito bem produzidas. Eu acho que, assim, mais do que, além de ser uma banda de rock, de ter uma atitude, mas as letras do Renato, assim, são coisas que transcendem qualquer outro tipo de trabalho feito dentro da música brasileira. Eu acho que uma coisa legal do disco 2 é porque ele mostra um momento diferente realmente da banda. É um Renato mais reflexivo, mais até mais calmo um pouquinho, menos assim, um pouco diferente realmente do que vinha a ser o primeiro disco, aquela coisa mais pulsante, mais agressiva, né? E era um momento assim que o país, ele passava começava ali em 1986, tinha muita mudança, a ditadura já tinha ido pro brejo, né? Já estava começando o processo de redemocratização do Brasil, e é onde você encontra uma juventude ali sedenta por rock, né, cara? Por música, por liberdade, por um monte de coisa que até então as gerações antigas não tinham, né? A partir do golpe de 64. E aí falando da coisa de álbum, né, também, né? Essa coisa é muito legal que eu acho que hoje, no tempo que a gente vive, no tempo de internet, no tempo de música digital, a gente talvez tenha perdido um pouco, se não totalmente, eu acho que essa questão do conceito de álbum. Hoje como é que funciona? Você tem uma banda, você chama essa banda para ensaiar, você tem uma música que você acha bacana, você grava essa música, você faz um clipe, joga esse clipe na internet, no YouTube, vai ter não sei quantos milhões de visualizações ou não, né? Pode acontecer também de ninguém dar a mínima que você está fazendo. E aí, pronto, você vira a música modinha do momento. Então, na época do Legião, ali anos 80, principalmente a Legião tinha muito isso, de fazer um conceito de disco, entendeu? E a gente falava agora há pouco de Química não ter entrado nesse álbum. Por que não entrou nesse álbum? Porque ele não encontra realmente uma conexão ali, aonde um momento onde você pode inserir Química e dizer, não, essa música faz parte desse disco. Então a gente tem ali uma coisa que eu acho muito legal, é esse pensamento, né? Essa forma de conceber uma obra, de fazer com que cada música tenha uma relação com a outra. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo, mas cada uma pertence, tem a sua forma de ser contada, tem o que sobressai naquele disco, que são os violões, entendeu? Então o Renato criou um conceito, e das entrevistas que eu li e dos livros também, ele meio que conta isso, inclusive na biografia do Dado, ele fala bem isso, né? Ele chegou com aquele material pronto, né? Ele chegou com as músicas e disse, olha, o que a gente vai fazer agora é isso aqui. Tanto é que o Dado Villa-Lobos, assim, de uma forma muito legal, até reconhece quando se fala, por exemplo, os violões do disco 2, ele disse, olha, os violões do disco 2 é o Renato Russo, foi ele que teve todo um jeito de tocar, de dizer como queria, de fazer, muita coisa ele gravou sozinho. O próprio Eduardo Mônica, ele gravou tocando violão, tocando baixo, tocando pandeiro. Então, é um disco que ele trouxe, um conceito que ele amadureceu na cabeça dele e disse, olha, nesse momento a gente vai fazer isso. Eu sinto falta hoje, sinceramente falando, disso na música brasileira. Eu não estou falando só do rock, não, mas de um modo geral mesmo. Eu acho que falta esse conceito de álbum, de disco, de você dizer, não, nesse momento eu estou me sentindo assim, nesse momento eu vou gravar um disco falando sobre isso. E aí, é por isso que Legião conseguia ser uma crônica do que aconteceu na sociedade daquela época, e por isso que talvez eles conseguiam comunicar tão bem com a juventude, porque você tem de repente um cara ali que é o porta-voz, que consegue sintetizar e interpretar o que está acontecendo e transformar isso em texto e música, que era o Renato, e ao mesmo tempo você consegue, e se você consegue fazer isso de uma forma bem feita, você estoura, e aí você consegue ser o cronista daquele tempo, né? Acho que o Renato, ele foi isso, e para além disso, porque ele fez uma crônica daquele momento, né, por meio das músicas dele,
mas essas músicas continuam até hoje fazendo algum sentido, tendo alguma relevância. Índios, quem me deram menos uma vez, ter de volta todo mundo que entreguei aqui. Cara, é uma letra fantástica. Você passa ali primeiro todo o álbum ali para encontrar ali no lado B. Isso pra galera do vinil, né? Galera mais antiga aí, gostava de ouvir disco de vinil, eu gosto de vinil até hoje. Então, mas assim, é de uma profundidade poética e ao mesmo tempo assim, é uma música crua, né? Porque você tem aquela batida. Quem me dera ao menos uma vez. E aquele tecladinho ali bem. Então assim, é uma letra, primeiro, que fala muito tem uma profundidade muito grande, toca em você, fala de você crer nas coisas, nas pessoas, na ingenuidade, que é essa coisa tão indígena, né, de a gente acreditar às vezes, mas ele fala muito mais sobre, na minha opinião, sobre nós mesmos, né, a gente tem de alguma forma essa inocência nos nossos relacionamentos, no ato de acreditar em alguém, no ato de achar que todo mundo vai ser o nosso amigo, aquela coisa toda, né? E fala do quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda, assim pode trazer você de volta pra mim. Essa coisa de você tentar chamar atenção, de tal sofrimento. Acho que meio que fala, pro Renato, fala daquele momento de tentativa de suicídio que ele teve, né? Então assim, é uma música de uma profundidade poética. Eu acho que o que eu mais admiro no Renato, no trabalho do Renato, é essa capacidade de falar o que você sente de uma maneira tão bonita, tão... eu não diria que é uma maneira rebuscada, porque eu acho que isso até torna a música assim, quando você tenta fazer de uma maneira muito rebuscada, de forma proporcional, fica arrogante. Eu acho que o Renato não era assim, entendeu? Então eu acho que Índios, quando eu falo do disco 2, é Índios, assim, a música assim, mais perfeita, na minha opinião, daquele disco. E tem os outros momentos também, né? Eu acho música urbana, como eu te falei ainda há pouco, música urbana 2, eu acho uma letra muito bacana, porque ela faz uma crônica da cidade, né? E esse é o Brasil ali do final dos anos 70 para o início dos anos 80, né? Um pouco daquilo que ele achou em Brasília, mas uma leitura do que são as cidades no Brasil, né? E por último, assim, não menos importante, acho que a Andréa Doria, primeiro pela harmonia, porque é uma canção muito bonita, e a letra, para falar, até para ser redundante, né, falando de letra com o Renato, fazer diamantes de pedaços de vidro. Então, assim, é um disco que vale a pena você ouvir, é um disco que não envelheceu, entendeu? Apesar de ter, por exemplo, Tempo Perdido com aquela guitarrinha do Dado ali, bem anos 80 mesmo, né? Bem aquela levada e aquela batida do Bonfá, bem Legião, bem característica da Legião Urbana mesmo, mas é um disco que não envelheceu. Para mim não envelheceu, continua sendo uma das grandes obras da música brasileira, e eu acho que assim, vale a pena, se você não ouviu ainda. O barato da Legião Urbana é isso, é porque ela já transcendeu essas gerações, já tinha uma galera mais velha quando eu comecei a ouvir, e hoje já tem uma molecada que sequer viu o Renato vivo, mas já tem essa lembrança já começou a gostar da banda, já começou a gostar a conhecer, a pesquisar o que faz da Legião, cara, os Beatles do Brasil. E outra coisa, é uma banda para todos os momentos, né? Porque se você tá feliz, você tá ali no acampamento, aquela coisa, você toca Eduardo e Mônica. Se você tá meio deprê, assim, você escuta Andréa Doria, entendeu? Se você tá afim de agito, você pode fazer uma versão de música urbana, entendeu? Assim como os outros álbuns também. Se você estiver numa fase assim mais down, você pode ouvir o disco 5, de cabo a rabo, que é um espetáculo de álbum também, entendeu? Então assim, a Legião, ela consegue falar para muita gente, ela consegue fazer essa crônica da vida moderna e consegue ser uma banda que serve para qualquer momento da tua vida, entendeu? Acho que isso que é o mais legal. Eu, em determinado momento assim do dia, da semana, dependendo assim do meu estado de espírito, eu vou lá, escolho um disco que mais tem a ver com aquele momento
E não vou parar de ouvir nunca, né, cara? Legião tá na minha vida, faz parte da minha vida, conta momentos fantásticos assim da minha história e eu vou continuar assim até o fim. Legião pra sempre. 2. Legião Urbana, um marco, né? 1986. A importância do álbum, cara, na minha vida foi simplesmente um boom, né? A cidade, não só como o país, né, vivia aquele momento conturbado, politicamente falando, tinha acabado de sair meio que da ditadura, ainda estava naquela formulação do que seria um novo país, né? Então, a Legião Urbana, dentro daquele movimento que ainda era o New Wave, né, brincos, aquelas maquiagens escandalosas, a Legião Urbana veio com uma outra proposta, né, uma coisa mais calma, mais pacífica, né, assim, acho que com grande, digamos, influência do rock inglês, né? A Legião Urbana veio ali o 2 veio com uma cara muito grande, muito parecida com o que era o The Smiths na época, né? O próprio 2 ali, a letra já levou aquela estética, né? O 2 ele é um álbum que não tem uma imagem, é apenas Legião Urbana, numa capa meio verde musgo ali, escrito 2, né? Simples. E remetia muito ao que era o The Smiths, aquele movimento que estava surgindo do rock inglês, ali com o surgimento de Big Mom aqui na rádio brasileira, estava rolando o The Cure, né? The Cure, The Smiths, e a Legião Urbana pegou muito dessa proposta, né? Nessa época aí, para fazer uma pequena comparação, o mundo ainda vivia aquela coisa meio chacrinha, né? Aquele boom com RPM, Kid Abelha, Paralamas, que por sinal Paralamas foi quem trouxe a Legião Urbana para a gravadora, né? Gravou a primeira canção da Legião Urbana, muitas pessoas não sabem, mas quem gravou a primeira versão de Química foi os Paralamas do Sucesso, né? No seu primeiro ou segundo álbum ali, né? Então as temáticas do Renato Russo chegando com aquelas canções bonitinhas, com violões, né? Aquela harmonia calma e perfeita, né? Que o disco 2 é um álbum, pra mim, cara, perfeito, né? Canções como Daniel na Cova dos Leões, Quase Sem Querer, Tempo Perdido, Andréa Doria, Acrílico com Canvas, Índios, cara, Fábrica, são coisas eternas, são obras que tu ouve hoje, né? Como é que pode se dizer? Elas são atemporais, né? Você vai ouvir, como eu ouvi em 86, fiquei apaixonado por Tempo Perdido, daqui a um tempo, como acontece até com a minha filha tem 15 anos, Legião Urbana veio agora, assim, sem Renato, né? Veio agora para Manaus, no Estúdio 5, lógico, eu como fã, fui um dos primeiros a comprar os ingressos. A primeira coisa que me surpreendeu foi a minha filha chegar e dizer: pai, eu quero ir pro show com vocês, saca? Então, assim, me dá um certo orgulho, né? Voltando ao 2, cara, assim, como eu estava te falando, é um álbum atemporal, melhor álbum da Legião Urbana, foi quando eu conheci a Legião Urbana, né? Nessa época eu tinha 14 anos, né? Foi aquele marco, né? Eu vinha nessa época do movimento metal, né? Então eu tinha que meio que ouvir a Legião Urbana, assim, digamos, só pra mim, saca? Então fazia aquela minha coletânea e tal, só da Legião Urbana, porque o movimento metal não aceitava isso, né? Mas pra te ver como a obra do cara é eterna, né? Hoje eu cresci, tô com 43 anos de idade, né? Não faço mais parte desse fã-clube, mas mesmo assim a gente projeta anualmente nossos especiais para o Renato, seja ele com a Legião ou somente um tributo ao Renato Russo, né? Com sua obra solo, enfim, né? E eu acho que é mais ou menos isso daí, né? O disco 2 é um dos maiores álbuns de rock do Brasil. Bom, agora vamos falar um pouco das curiosidades, vamos dizer assim, né, cara? Vamos falar da sonoridade, do que veio ali. A proposta desse álbum, a Legião Urbana chegou como toda a banda, ela chegou bem rock and roll, com a sua pegada bem rápida, vindo do primeiro álbum ali, com músicas como Teorema, Será, Geração Coca-Cola, que inclusive foi modificada, né? Ali aquela versão que se apresenta no primeiro álbum, ela é a segunda versão da música Geração Coca-Cola. Para os grandes conhecedores da Legião, eles sabem que a geração era quase acústica, né? Geração Coca-Cola era totalmente diferente ali. Já quanto ao 2, cara, veio totalmente diferente, né? A banda era rapidinha, aquele rockzinho, pá. A Legião veio com uma calmaria, uma harmonia muito grande,
né? As músicas passaram a ser sentimentais, falavam mais de amor, né? Música como André Adora, essas músicas assim são canções de amor, né, cara? Aquele com Canvas que eu citei ainda agora, aquilo é um poema, né? Então a Legião Urbana veio com essa proposta, né? Que pra mim me surpreendeu muito, né? Até porque eu já conheci a Legião Urbana desse primeiro álbum, né? Que meio que estourou aqui em Manaus ao mesmo tempo. A gravadora, naquele momento, eles queriam algo, como eu comentei agora, o momento era New Wave, né? O momento era protesto, então estava todo mundo ali batendo naquela tecla. A própria Legião que fez isso no primeiro álbum, então tinha Plebe Rude, os Titãs fazendo ali, saiu justamente ali próximo do Cabeça de Dinossauro, enquanto os Titãs estavam ali, os bichos escrotos, né? Polícia para quem precisa. A Legião veio com, cara, vejam só, esta manhã tão cinza, completamente oposto da proposta que as gravadoras queriam. Queira ou não, essa indústria ela quer um segmento, né? Então ela cria aquele cenário e a Legião veio antes a isso, né? Ela veio contra tudo isso daí. Ela veio falar de canções de amor, canções eternas que estão até hoje, né? E falando do próprio 2, o nome 2 é porque a banda eram 2 álbuns, né? A banda, na verdade, o 2 seria a audácia da Legião Urbana e do Renato Russo de escrever um álbum duplo, né? Que, claro, obviamente foi barrado pela gravadora, né? E o simbolismo de 2 permaneceu por ser o segundo álbum de estúdio da banda, né? Então diversas canções ficaram do lado de fora que a gente foi poder ouvir em álbuns bem posteriores, né? Eu posso te citar como Mariana, né, Dado Viciado e outras canções que foram lançadas no disco A Tempestade e outros em A Outra Estação, 5 álbuns posterior à ideia do 2. Bom, pelo lado fã, eu posso dizer a sonoridade da banda, né, completamente diferente da proposta de todas as grandes bandas que estavam ali. Kid de Abelha, Paralamas, Titãs, Engenheiros da Havaí. Por sinal, é uma banda que eu me amarro também. Então, nesse segmento aí, em 1986, a proposta da sonoridade era bem diferente da chegada de 2, né? O 2 chegou com grandes harmonias, né? Então, a gente tem alguns marcos ali que também não deixe curiosidade, com uma música Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica é uma história, cara, sabe? É uma história cantada pelo Renato Russo, né, que a gente pode até ver como aconteceu também nesse filme, né, do Renato Russo. Foi bem interessante, eu não conhecia, né, a história também de Ainda é Cedo, é bem legal. Então o Eduardo e Mônica era a história dos amigos próximos ali, né, que foi até reportada com o próprio Dinho Ouro Preto, né. O filme deu essa ênfase para ali, apesar de não ser a versão verdadeira da história, né, e tal, que no qual o Renato gravou alguns takes, né, de conversas de amigos, isso e aquilo, né, de uma conversa informal dentro de casa, e ele fez a história de Eduardo e Mônica, que é verídica, né, cara? Então aquela sonoridade apenas no violão, sabe, uma coisa bem cadenciada, simples, e como aquele material conquistou os fãs de uma forma, assim, surpreendente. Eu acho que esses pequenos detalhes foi o que foi o diferencial da Legião Urbana, o que mantém eles diferente até hoje. Bom, como todo fã, né, 2 tem aquela canção que te marca, né? Assim, e nem é um grande clássico, apesar que para todo fã, Andréa Doria, né, que é a minha canção de coração, a minha canção preferida, né, ela é um marco. Canção simples, com uma letra fenomenal, cara, assim, uma coisa que eu guardo no coração e que desde meus 16 anos ali, né, eu guardo ela, aquela frase, não use o que eu disse contra mim, né? E nada mais vai me ferir. Então, a música do Renato tem esse poder. Em algum momento da tua vida, tu pegar uma letra dele, uma canção do Renato e te colocar como se ela fosse tua. Existe a magia de Tempo Perdido, né? Que é o grande clássico ali, quase sem querer, aquela porção mágica, né? Que vem do álbum. O começo do álbum é genial, ali com aqueles takes, fazendo um mix ali das canções do primeiro álbum, com a entrada de Daniel na Cova dos Leões, né? Ou então a própria cadência quebrada de Índios, né, cara? Aquele cara que foi genial, aquilo do Marcelo Bonfá, né? Aquela quebrada anti-horária, né? Enfim, é uma coisa muito, muito interessante do álbum. E eu acho, cara, definitivamente que o álbum 2 é o álbum perfeito do rock Brasil.